Amados em Cristo Jesus, mais uma quinta-feira, nós estamos aqui apostos, eu e o meu amigo Miller, você aí, e nós tendo uma comunhão com Deus para mais uma live chamada Conhecendo a Palavra. A Bíblia diz assim que o Senhor falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Quem? Jesus. E nós estamos aqui justamente nessas quintas-feiras, durante esses 30 minutos, para trazer uma palavra de encorajamento, nas entrelinhas uma revelação, um ensino, um despertar, para que você cresça, amadureça, se fortaleça, se desperte em conhecer a palavra, cumpri-la e andar com o Senhor. Porque Paulo fala lá no livro, acho que de Tiago, não sede somente ouvintes, mas também cumpridores da palavra de Deus. Eu desejo que Deus te fortaleça, te dê muita graça, e que o Senhor do céu abra portas, supra todas as necessidades tuas em Cristo Jesus. Seja ela alimento, roupa, calçado, condição de pagar o teu aluguel, prestação do carro, gasolina, água, luz, telefone. Deus pode abençoar a sua vida. Basta você crer. A palavra de Deus diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Amém? Vamos para a palavra? Lucas, no capítulo 18 e no versículo 1, nós temos uma palavra para o seu coração. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Esse sempre, ele dá uma ideia de até que termine a nossa estada aqui na face da terra, ou por via da morte física, ou sermos arrebatados para o céu com Jesus. Tá? E orar sem desanimar. A palavra desanimar, ela provém de uma outra palavra chamada ânima. Quando Deus sopra no homem, ele torna-se o quê? Alma vivente. Deus sopra ânima no homem, fôlego de vida, alma no ser humano, que passou o quê? A ser racional. Amados, veja bem, orar para muitas pessoas é algo como um castigo. Elas se sentem obrigadas pelo pastor. A mãe que obriga o filho, o pai que obriga a filha, tá? A família que se sente obrigada a orar. Mas não é assim que a palavra de Deus fala. Amado, primeiro de tudo, tá? Por que nós devemos orar? Você já pensou? Por que nós devemos orar? Qual é a diferença de não orar e orar? Vamos ver? Primeiro de tudo, orar, amado, é um privilégio. Olha só, privilégio de o quê? De falar com Deus. Privilégio de falar com o Todo-Poderoso, o teu Criador, o teu Deus, o teu Salvador Jesus. É um privilégio. Privilégio maior do que você falar com o vereador da cidade, o mais votado, com o prefeito, com o governador, falar com o presidente da república, falar com um homem eminente, dono da empresa onde você trabalha, aquele cara assim que, meu Deus, as pessoas às vezes trabalham 10, 15, 20 anos numa empresa e nunca viu o dono. Essa é a verdade. E nós temos esse privilégio, tá? Então, meu amado, quando você orar, além de ser privilegiado, sinta-se honrado em falar com Deus, através de Cristo Jesus. E essa oração que nós fizemos diariamente, ela tem que ser algo voluntário, do despertar do coração do homem, independente de horário, se é na madrugada, pela manhã, na segunda ou na última vigília, né? Se é à tarde, ao meio-dia, se é à noite, antes de você deitar. Tem que ser algo voluntário, que parte do teu coração, prazeroso e uma prática o máximo que você puder.
E eu até diria, incentivando você, ore diariamente, fale com Deus diariamente. Agora, amados, nós temos que partir de um exemplo verdadeiro. E o exemplo único, santo e verdadeiro é Jesus Cristo. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, olha o que diz. Antes dele escolher os 12 discípulos. Naqueles dias subiu Jesus ao monte para orar. Presta atenção. E passou a noite inteira em oração diante de Deus, o seu Pai. No 13. Ao amanhecer, desceu e chamou os discípulos a quem colocou o nome de apóstolos, tá? Dentre eles e etc, etc, etc. Então, antes de uma grande tomada de responsabilidade, tá? E de uma escolha entre um número X, uns dizem que era entre os 70 e os outros dizem que eram mais ou menos. Bom, Jesus subiu ao monte e passou a noite inteira em oração, clamando a Deus, falando com Deus. E alguém vai dizer, mas pastor Paulino, isso aí é coisa lá para o tempo do Jesus, hoje não precisa mais. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos esses, quem? Os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Perseveravam juntos em oração e súplicas. Com quem? Com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Quem eram esses? Os que estiveram com Jesus desde o começo, 3 anos andando com o Senhor. E nos momentos derradeiros em que Jesus foi o quê? Crucificado. Mas quem era esses? Hein, Miller? Essa gente constituía o quê? A igreja primitiva, amado. A igreja primitiva. E se você olhar no livro de Atos, tá? Lá no último capítulo do livro de Atos, tá? No 28, 31, você não vai encontrar a palavra amém. Por quê? Porque a palavra amém encerra um ciclo, um período, e também é um louvor a Deus, que significa assim seja. Seja feito dessa maneira. E o amém provém do remunar. Não tem amém. Significa que prossegue o ato dos apóstolos. Hoje, pelo Espírito Santo, na nossa vida, na minha e na sua vida. Amado, mais um pouquinho, veja bem, Pedro e João, em Atos capítulo 3, e no versículo 1, Pedro e João subiram ao templo à hora da oração, a nona. Que hora era essa hora, a hora nona? 3 horas da tarde, porque a primeira hora é 6 da manhã, meio-dia é a 6ª hora, 3 horas, a hora nona. Foram fazer o quê? Orar no templo. Orar no templo. Judeu tinha momento de oração de manhã, à tarde e à noite. Sempre com Deus. Atos capítulo 6, versículo 4. Olha só. Na escolha dos diáconos. Os discípulos dizem, nós, porém, continuaremos. Vocês vão continuar fazendo o quê? É a minha pergunta para eles. E eles respondem, vamos permanecer na oração e no ministério da palavra. Oração, ministério do ensino da palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 5 do livro de Atos, o que nós temos? Pedro estava na prisão, Pedro estava fechado. E o que a igreja fazia? A igreja fazia contínua oração. Jesus diz em Lucas 12, orai sem cessar, orai e não desanimeis. Aqui a igreja fazia contínua, sempre, momento a momento, escalinha de oração, relógio de oração. Paulino, a hora da meia-noite é 1, Miller da 1 às 2, e aí vai. Contínua, eles faziam essa oração. Mas quem orava? A igreja primitiva.
que nós estamos vivendo aqui em livro de Atos e outros livros mais, tá? Nas cartas de Paulo, a igreja primitiva. Era um ensino também, meu amado. Segundo ponto, é um ensino como dever meu. Um dever meu que eu assumo com Deus. Orai sem cessar. Fala lá em Tessalonicenses 5:17. Tiago diz o quê? Orai uns pelos outros. 1 Coríntios 15:14 diz, orarei em espírito, ou no espírito, ou com o espírito, mas também orarei com entendimento. Certo? Aí eu gostaria de que você, irmão, nós fizéssemos desse dever um assunto entre nós e Deus. Porque Jesus disse, quando tu orar, não faça que nem os hipócritas, fariseus, que se comprazem em ficar de pé na sinagoga, nas esquinas, fazer longas orações, lá, lá, lá. Não. Ele diz, quando tu vai orar, entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai em secreto, e em secreto ele o quê? Te ouvirá. E faça desse momento um encontro de comunhão, presta atenção, comunhão, intimidade, um momento de intercessão pela igreja, pela atual igreja, pelo Brasil, pela sua família, pela nação, pela liberdade. Um momento de intercessão, clamor e súplica. O clamor é quando se fala alto, quando se clama, uma oração a favor de alguém, algo de extrema necessidade. E súplica é quando diz lá, acho que é Malaquias 3:20, coloque a tua boca no pó. Pode ser que assim ainda haja o quê? Esperança para ti. Me lembro que nas arenas, né, a história conta, na época lá dos Césares em Roma, no Coliseu, quando largavam os leões, ou quando dava todas aquelas lutas e coisa e tal. Quando um mais forte derrubava o outro, antes de matar ele, o camarada encostava a espada assim no pescoço, né, e ficava assim olhando para o povo. E se o povo gostasse do cara que tinha caído, né, o povo fazia assim, positivo. Tira a espada, tira. Agora se o povo fizesse assim, mete a espada, o César olhava para o povo politicando com seu poder. Demonstrando querer agradar quem? O povo. Daí surgiu aquela máxima, panem et circens, pão e circo. Né, distribuía um pão ali, jogava um pão para o povo. E daí ele ficava olhando. E ele fazia assim, com a sua mão olhando para o povo. Se a maioria fizesse assim, ele fizesse assim, fazia assim. Então, o adversário tirava a espada do pescoço daquele que havia caído. Se acaso ele visse que a maioria fizesse assim, ele olhava para o povo, criava uma expectativa e fazia assim. Daí o guerreiro acabava matando o outro. Amado, o dever de orar sem cessar e de nós ter um momento de comunhão íntima com Deus, nos diz lá em Efésios 6,18, orando o tempo todo, com toda oração e súplica, orando em todo momento. Mas pastor, como é que eu vou orar a todo momento? Eu trabalho 8 horas por dia, vou na escola, ou vou na faculdade, ou tenho meus afazeres. Ore no Espírito, fale com Deus na sua mente, busque a Deus em espírito e em verdade, para que Deus fale e te responda. Terceiro, momento de honrar e glorificar a Deus. Porque tem muita gente que começa a sua oração
e já vem pedindo para Deus: Senhor, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Pai, eu quero aquele outro, me dá, me dá, me dá e me dá. Não, não comece assim a sua oração, tá? Comece a sua oração clamando a Deus. Comece a sua oração glorificando e bendizendo o nome do Pai Todo-Poderoso. Olha a oração que Jesus ensinou no livro de Mateus 6:9, como que ela começa. Ela começa dizendo assim: portanto, vós orareis assim, vai citar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que é isso? Louvor e adoração a Deus. Não te preocupe em pedir para você. Glorifique a Deus, honre a Deus, glorifique a Jesus. Glorifique ao Espírito Santo, exalte a Deus, bendiga a Deus, exalce o seu santo nome antes de qualquer coisa. Não fique pedindo já direto assim, entrar de sola no reino através do nome de Jesus. Não. Diga: Pai, através do nome de Jesus eu venho te glorificar. Porque tu criaste céu e a terra, me fizeste perfeito, Senhor. Em ti trago a essência do teu amor pela tua misericórdia. Grandes são os teus atributos, os teus poderes. Tu é que julga com eficácia, com eficiência. Tu que permite, Senhor, a lua aparecer no céu à noite e o sol durante o dia. Enalteça o nome de Deus. Deu para entender? Amém? Em quarto lugar, o que nós temos? Deus muda planos, condições, realidades quando nós clamamos a Ele. Deus muda planos conosco, particular, com a família e com a nação. Tiago, livro de Tiago, depois lá do livro de Hebreus, no capítulo 5 do livro de Tiago, no versículo 16, olha que diz na parte B: a oração de um justo é poderosa e eficaz, ou seja, pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. É Deus que pode livrar pela oração a nossa vida, a sua vida, a vida da sua família. A oração feita por alguém justificado em Deus pelo sangue, a morte do Senhor, tem efeito. Há uma passagem lá no livro de 2 Crônicas, e eu quero ler para vocês. 2 Crônica 7,14, conhecida de muita gente, que diz assim: se é condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome, tá? Primeiro, olha só, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, depois, eu ouvirei lá do céu, veja bem, quinto, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Qual é a condição sua, irmão? Às vezes nós estamos cheios de problemas, passando por tribulação, por isso nós não nos humilhamos, nós não oramos, nós não buscamos e não nos convertemos dos nossos maus caminhos diante da face do Senhor. E os empecilhos em nós não permitem que Deus ouça e responda lá do céu e perdoe os pecados e sare a nossa vida, o nosso lar, e sare a nossa terra, e sare a nossa igreja. Mas daí ele diz assim para Salomão: de agora em diante estarão abertos meus olhos, olhando, vendo, e atento meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, quando nós clamamos, você ora, você se humilia diante de Deus em nome de Jesus, Deus promete que Ele vai agir, meu irmão. Eu sei que é uma palavra lá do Velho Testamento específico para um homem, um grupo.
Mas aonde que diz que nós não devemos nos humilhar? Nos converter dos maus caminhos? Que nós não devemos clamar e buscar a Deus? Onde que diz que não? Devemos. Então eu creio que é uma palavra pertinente, uma passagem pertinente a nossas vidas. Existiu lá no Velho Testamento um profeta chamado Elias. Olha só o que esse homem fez. Versículo 17. Elias era um homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, desejos da carne, olhares da carne, etc. Mas orou com fervor. Irmão, olha só. Orar com fervor é diferente de você só orar por orar. De comparecer diante de Deus, pegar a fichinha da oração e no relógio da oração. É diferente. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não houve chuva na face da terra. Miller, a grande pergunta é, meu amigo, por que ele orou e não choveu? Mas por que ele orou? Ele orou com fé, com fervor. Mas o porquê que ele orou? Então se liga. Lá na época desse homem de Deus, numa certa região, adoravam um ídolo de escultura. Tá? Salmo 115 fala sobre isso. E eles falaram lá que o Deus deles, da colheita, iria dar uma excelente colheita, e que eles iam ter um plantio, meu Deus, muito show de bola, isso, aquilo, blá, blá, blá. Elias disse, o quê? Vocês estão falando que o Deus de vocês vai dar uma boa colheita? Eu vou orar e Deus não vai mandar chuva, vai secar tudo isso aí, para que vocês venham entender que quem dá chuva, o crescimento para a semente, faz dar aquilo que é necessário para sustentar o coração do homem, é Deus. E ele orou. E ele ora, amado. E veja só, aleluia, a intimidade desse homem com Deus, meu querido. Isso mexe com o meu coração, com a minha alma. Orou com fervor para que não chovesse. E não choveu 3 anos e 6 meses. Veja só. Agora, depois de 3 anos e 6 meses, ele disse, agora eu vou orar. E Deus vai mandar chuva. E vocês plantem. E a colheita vai ser fenomenal, para que vocês conheçam a Deus. Versículo 18, de Tiago 5. E orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o quê? O fruto. Veio fruto com abundância, amados do meu coração. Porque a oração de um justo pode muito em seus o quê? Efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos quando nós fazemos o quê? Clamamos a Deus. Quando nós buscamos a Deus. Quando nós cremos em Deus. Amém? É Deus quem faz acontecer isso. É Deus que ministra. Olha só, eu procurava aqui Isaías 55, versículo 10. Assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir, brotar e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim é toda a palavra que sair da boca do Senhor não volta vazia. O homem orou e Deus ouviu e reconheceu a sua voz e disse, eu conheço essa oração. Eu sei de quem é essa oração. Essa oração de fervor, de lágrima, de súplica, de clamor, de humildade, de boca no pó, de fé através do nome do meu filho Jesus, eu conheço. É de Elias, é de Paulo, é de Pedro, é de José, é de Maria, é do meu servo e da minha serva. Eu vou ouvir e vou agir sobre o poder desta oração. Agora veja bem, homens que tiveram intimidade com Deus,
Moisés orou lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 1, 4 e 5. E Deus mudou. Deus mudou. Tá? O que nós temos? No versículo 13 de Êxodo 33, nós temos Deus se manifestando e Moisés dizendo: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre o caminho para que eu te conheça, a fim de que acha graça diante de ti. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés disse: se tua presença não for conosco, não nos faça subir o quê? Deste lugar. Moisés não ia durante 40 anos, irmãos, andar pelo deserto, porque Deus disse: esse povo é um povo de coração duro, obstinado. Se eu for no meio deles, eu vou matar essa gente. Vou matar todos pelo caminho. E o Moisés disse: legal, 10 para ti. Tu tira o povo lá do Egito, 430 anos na servidão no Egito. Certo? Agora traz eles para o deserto para matar. O que eles vão falar de ti? E daí Moisés ora e Deus muda a sua concepção. Mas durante os 40 anos, todos os que murmuraram, desacreditaram, se levantaram contra Deus, tá? Foram caindo pelo deserto, foram morrendo pelo deserto. Mas a misericórdia esteve com aqueles que andaram com Deus. Por quê? Porque Deus ouviu a oração do seu servo. E Deus mudou o seu parecer e Deus andava com eles. Numa coluna de nuvem de dia, para que o sol não torrasse. E uma luz de noite para iluminar o caminho e para aquecer. Porque o deserto de dia chega até 50, 60 graus de calor, dependendo da região. E aquela região onde eles andaram ali era muito quente. E aí de madrugada, de noite, quando se vai o sol no deserto, congela, meu irmão. Lugares que dá 40, 50 graus de calor, de noite chega 5 negativo, 8, 10 negativo, meu querido. Então Deus, na sua misericórdia, dava um refresco durante o dia com a nuvem e aquecia eles à noite. O Deus que nós servimos, tá? Muda situações, muda história, muda realidades que são adversas, nos dá vitória, tá? A oração e a boca no pó funciona com Deus. Falei antes, Lamentações 2:29. Coloca a tua boca no pó. Pode ser que assim ainda haja o quê? Esperança para ti, para mim, para nós, para a igreja, para o servo e a serva do Senhor. Para nós encerrar, eu quero falar uma coisa que Deus sempre ouve. Que Deus sempre ouve a nossa oração. E que Ele responde quando quer. Mas como, pastor, que tem uma passagem na Bíblia lá que Deus não ouve pecadores? Então, se Deus não ouve pecadores, não viria a nós. Porque nós somos pecadores. Não somos dominados pelo pecado, mas ainda temos o estigma do pecado. A diferença é, quando a Bíblia diz, Deus não ouve pecadores, não ouve aqueles que pecam por prazer, de ferir a santidade de Deus. Porque todo pecado é uma transgressão da santidade e fere a santidade de Deus na vida da igreja. E quando ele diz que Deus não ouve pecadores, é isso. Mas todo tipo de som, movimento, acontecimento na face da terra, Deus sabe
e Deus sabia antes da fundação do universo de colocar o primeiro Adão e Eva. Ô pastor, o que tu está falando? Então tu está dizendo que Deus sabia que o Adão e Eva iam pisar na bola? Sim. Que eles iam pecar? Sim. Apocalipse diz que Deus já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. Então Deus sabia. E Deus já preparou Jesus a teu favor e o meu favor. Na sua presciência ele sabia de tudo e sabe de tudo. Agora veja bem, ele responde a nossa oração quando quer e do modo que ele quiser. Porque Deus responde de 3 modos: sim, não e espere. Quando você ora, clama, busca, suplica, Deus pode dizer acerca de algo: sim, meu servo, eu estou nesse negócio, eu estou contigo, vai que eu sou contigo, eu vou à tua frente, vai acontecer. Mas tem momento que Deus faz o quê? Se cala. Tem momento que Deus não responde. Aí o que podemos dizer? Deus está trabalhando no melhor para nós. Deus está fazendo o melhor para nós. Mas daí eu faço o quê, pastor? Continua orando, meu querido. Continua orando. Exercite a paciência e a longanimidade, que é um fruto do Espírito. E aguarde, espere, mas fica em oração. Não sai do lugar da tua oração, tá? Porque o anjo pode vir trazer a bênção e tu não tá, e o anjo, leva de volta. Aí, como diz os meninos por aí, perdeu o playboy, já Elvis. E o terceiro modo como Deus responde à nossa oração é não. É não. Alguns dizem que Moisés entrou na terra prometida. Até teve um pastor aí que afirmou: Moisés entrou, Moisés entrou, Moisés entrou. Bom, a palavra diz que ele não entrou. Que ele foi falar com Deus lá em cima do monte, enxergando a terra. E que Moisés pediu encarecidamente para entrar. E Deus disse: sobre esse negócio nós já falamos. Tu não vai entrar e pronto. Porque quando tu tinha que falar com a rocha, tu desceu o cepo na rocha. E a rocha era Cristo, que deu água, que é a água da vida, que é o pão que desceu do céu. Mas alguns estudiosos geograficamente dizem que aquela montanha ali, coisa e tal, Monte Nebo, faz parte de Israel. Faz ou fazia naquela época? Eu acho que não fazia. Porque depois que eles desceram do monte, que eles atravessaram o Rio Jordão. Então, se atravessaram o Rio Jordão, não estavam para dentro do Jordão. E daí o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar Morto que desce e que vai lá para o mar, é o que faz a divisa de Israel com os demais países. E se a montanha está para o lado de cá, do Rio Jordão, ele não entrou. Mas isso é outro assunto, tá? Esse é um outro assunto. Livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, tá? Isaías 65, versículo 24, nos diz assim: antes que clamem, presta atenção, que revelação, palavra do céu para o teu coração. Antes que clamem, responderei. Ué, Miller, nós nem oramos ainda, nós nem clamamos ainda, ele já está respondendo. Mas como isso? Como é que pode isso? Davi disse assim: a minha palavra ainda não chegou na minha boca e tu já sabe. Aleluia! Quer dizer que está aqui, ó, tudo aqui, está no coração. Nem falei, conjecturei, pensei. Deus conhece o pensamento e diz: já estou te respondendo antes que você fale. Estando eles ainda falando, ouvirei. Aleluia! Então Deus ouve e Deus responde a nossas orações. E o capítulo 59 do livro de Isaías, tá? Isaías capítulo 59 e o versículo 1
diz certamente a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa o quê? Ouvir, conhecer de antemão e nos responder. Amém, amados? Se foi bom para você, amém, excelente para nós. Porque você esteve conosco até agora e a palavra ministrada por nós, procuramos sempre com clareza, com distinção, louvando a Deus e a Jesus. E o ministério do Espírito Santo na vida da igreja, penetre no seu coração, faça morada e germine frutos para a vida eterna. Amém? Se você quer isso, estamos fechados. Amém? Obrigado por estar conosco até agora. Deus te abençoe, a graça do Senhor, a mão poderosa dele esteja sobre sua vida, sobre seu lar. Você prospere, cresça espiritualmente em dons, em conhecimento da palavra. E Deus supra tudo que você precisa em Cristo Jesus. Amém? Beijão no teu coração, da minha parte do Miller, da Igreja Renovar. Fica com Jesus. Não esqueça, toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, o culto, né, nas mãos de Deus. Venha orar aqui conosco, receber a oração. Nós estaremos clamando e Deus vai estar operando na sua vida um milagre. Amém? Através do poder do nome de Jesus, na confiança da palavra. Fique com Jesus. Até a próxima quinta.